Bom, gente, boa noite. Obrigado, Marquinho, por esse convite, a Rita, o pessoal da biblioteca. Eu realmente admiro muito o trabalho de vocês e é muito, muito bom, né, sempre poder estar junto para a gente debater um pouco de arte. Acho que esse encontro entre Educato e biblioteca é sempre muito prazeroso, né? Dois lugares que buscam pela arte, né, criar encontros e diálogos. E o Marquinho tinha comentado comigo ano passado sobre falar sobre cinema, e eu, na hora, falei, nossa, Marquinho, tem um filme que, para mim, é muito importante para nós discutirmos a relação do cinema com o teatro, que é o Dogville, do Lars, que é um filme muito complexo em sua produção, em sua direção. Eu queria só perguntar o seguinte, alguém conseguiu assistir o filme? Porque eu tentei achar também, eu só assisti consegui achar muito poucos. Ó, a Rosane achou. Alguém mais conseguiu assistir? O Lalau? Tá no mute, Lalau. Então, eu assisti, nós assistimos, mas nós temos o filme em casa. E nós assistimos alguns anos atrás. Eu ia revê-lo hoje para estar atualizado, né, com os detalhes, mas tivemos que ir para São Paulo e então não foi possível. Maravilha. Então, gente, é interessante pensar o seguinte, o Dogville, ele foi um filme criado a partir do pensamento brechtiano de teatro, né? Brecht foi um autor alemão na época do nazismo, né? Sua obra foi principalmente feita de 1930 até 1950 e pouco, né? Ele transitou tanto com espetáculos didáticos, quanto com espetáculos mais aprofundados, né, como é Mãe Coragem, a vida do Galileu, Alma Boa de Sete-Suan. E o Brecht tem uma coisa muito interessante, que é a questão do teatro épico, que o Lars pegou isso como eu não vou dizer como modelo, mas como uma inspiração para a criação de várias obras dele. E isso é muito interessante, porque o Dogville praticamente é a união entre o pensamento brechtiano do teatro e o pensamento cinematográfico que o Lars veio desenvolvendo com o Dogma 95, com a turma dele, que era uma forma de fazer cinema oposta à forma americanizada de fazer cinema. Né, o Lars, ele é um crítico ao cinema americano, ele é um crítico também aos Estados Unidos, né, tanto que grande parte das obras dele é exatamente uma crítica muito dura à forma de governo do mercado, inclusive a forma como se vê a arte, né, porque, né, todos sabemos, né, os Estados Unidos é uma grande potência, e essa grande potência, o grande divulgador dos Estados Unidos também é o cinema. E é a forma de fazer cinema, é a forma das estruturas cinematográficas. E o Lars, e por incrível que pareça, o Brecht também se opõe a esse sistema cinematográfico. O Brecht, quando viveu na época do nazismo, obviamente teve que fugir da Alemanha, porque ele ia ser morto. Né? Então ele foi para vários países, se eu não me engano foi para a Áustria, e da Áustria ele foi para os Estados Unidos, fugido, e tentar viver nos Estados Unidos a partir dos seus roteiros de cinema. O Brecht era um apaixonado por cinema e por literatura policial, né? Ele era um grande apaixonado por esse tipo de literatura. E ele tentou, em Nova York, né, em Hollywood e nos Estados Unidos, produzir determinadas obras. E é muito interessante, porque depois que ele começou a produzir, que ele viu como se produzia cinema nos Estados Unidos, ele escreve esse poema, que diz o seguinte, eu vou até abrir ele aqui, mas
é um poema muito crítico a Hollywood, inclusive o poema chama Hollywood, que começa assim: para ganhar o pão, cada manhã vou ao mercado onde se compram mentiras. Cheio de esperança, ponho-me na fila dos vendedores. Então, para ganhar o pão, cada manhã vou ao mercado onde se compram mentiras. Cheio de esperança, ponho-me na fila dos vendedores. Né? Ele se sentia um vendido ao fazer obras cinematográficas apenas para ganhar dinheiro, aonde toda a parte política não podia ser colocada, até porque ele foi perseguido pelo comando de caça aos comunistas lá nos Estados Unidos, pelo McCarthy, voltou para a Europa, e aí ele ganhou o Berliner Ensemble em Berlim, que ele dirigiu uma companhia por muitos anos, que até hoje o teatro existe, com uma escultura nele lá na frente, etc. O Lars é um grande apaixonado por Brecht. E olha que louco, no Brasil, quem é o grande divulgador do Brecht em suas obras é o Chico Buarque. Tanto que Dogville é exatamente uma música do Brecht, que se chama Genie e os Piratas, que o Chico Buarque fez Genie e o Zeppelin, da Ópera dos Três Vinténs. Ou seja, o cinema de Lars é baseado numa obra teatral que a gente tem a versão brasileira, que é a Ópera do Malandro. E olha que interessante. O Dogville, né? Então, para quem já assistiu e para quem vai assistir, eu vou ter que dar um spoiler, gente, que é o final do filme. Me perdoem, eu sei, é até bom, porque aí vocês vão até assistir com menos dor no coração. Porque eu assisti de novo hoje, Lalau. Eu acabei, eu falei assim para uma amiga que está aqui em casa, eu falei assim, nossa, é tão forte esse filme, por que eu passei esse filme? Agora eu tô mal, né? Porque aí eu fiquei pensando, aí eu voltava no filme de novo, falei, por que eu fiz isso, gente, comigo? Eu não devia ter feito isso. Aí o William colocou, grande Chico, exatamente. E aí, gente, o que acontece? É uma história de uma mulher que chega numa cidade que se chama Dogville, ou a Vila do Cachorro, ou a Cidade do Cachorro, que é muito interessante, porque simbolicamente o cachorro no filme é maravilhosamente bem estruturado, tanto que ele, olha o spoiler, é o único sobrevivente de toda a história, tá? Ainda bem que a Rô fez assim, então ela já assistiu o filme, tá ótimo. Os outros fingem que não escutou, mas é o único sobrevivente do filme. Que essa mulher, que é a Grace, chega fugida de gangsters, eu vou fazer assim, gangsters, porque ela depois você descobre que não é tão fugida assim, e eles não são tão gangsters assim para ela. Porque ela, você vê ao final, que é uma gangster. Ela faz parte da turma dos gangsters. Por que o Lars coloca gangster no cinema, gente? Porque o Brecht colocava gangster nos filmes dele, nas obras dele. O Brecht escreve Arthur Ui sobre gangsters, a Ópera dos Três Vinténs sobre gangsters, Mahagoni sobre gangsters, e aí o Lars pega a ideia do gangster e coloca no Dogville. E aí, uma coisa interessante, essa mulher vive numa cidade que, no início, se coloca como uma cidade pacata, bondosa, né? Ó, falei de cachorro, a pirata apareceu. Pacata, bondosa, só que vive numa extrema pobreza, porque é uma cidade destruída pela queda de 29, né? A quebra da Bolsa. E a cidade ficou desolada. Qual é a grande crítica que já é uma crítica brechtiana no filme? Não há bondade no mundo. Para ser bom, é preciso explorar. Né? Não tem como, no mundo capitalista, você não sobreviver por meio da exploração, da mais-valia e do capital. O que acontece? Aquela cidade que é completamente boa e pacata, que chega a Grace, que troca moradia por força de trabalho.
e ela começa a ser explorada no trabalho. No início é tudo tranquilo, até que vocês vão vendo que o negócio vai pegando pesado, né? E cada vez mais ela vai sendo mais explorada, mais abusada, mais assediada, mais escravizada, e ela é boa. Ela perdoa. Tanto que o Brecht tem um quê bíblico nas obras dele. E o Lars coloca esse pensamento bíblico na figura da Grace. Ela é uma pessoa que perdoa, que tá tudo bem, porque ela fala assim, eles são humanos, e os humanos erram, e os humanos pecam. Só que aquilo vai piorando. E vai piorando. E vai piorando. Nesse caminho, que no final eu vou contar aqui, chega os gangsters no final, e você descobre que ela é filha do gangster Moore, né, do cara que é o dono da bagaça toda. E ele fala assim, aí tem uma conversa maravilhosa de pai para filho, super humana, tipo, ô filha, para de ser mimada, menina, volta para casa, você tem que resolver os problemas dos seus pais. Aí ela fala, eu não quero viver, você é muito arrogante. Ele, eu arrogante? Quem é arrogante é você, você vem me chamar de arrogante? O que você está fazendo aqui nessa cidade? Aí ela, não, eu tô aqui morando. Ele falou, tá morando? Só que eu ouvi dizer que você está sendo explorada. Aí ele fala assim, vamos fazer uma troca? Se você voltar para minha cidade, eu te dou o poder. Se você voltar para casa. É aí o lugar que ela pensa. Ela fala assim, e se eu ganhar o poder agora? Eu posso usar? Aí ele fala, pode. E aí ela tem essa frase que eu anotei, que é demais, que ela fala assim, se existe uma cidade que seria melhor sem ela, esta é a cidade. Olha que teatral essa frase. Se existe uma cidade que seria melhor sem ela, ou seja, ela coloca a cidade como um personagem, esta cidade é esta, ou seja, a cidade ganha uma dimensão de personagem. E o que acontece é que a própria Grace, que a princípio ela é boa, perdoa, etc., ela fala uma frase assim, talvez seja melhor que essa cidade não existisse, porque talvez possa chegar outra como eu, e se abrir para ela. E aí, ela manda matar a cidade toda. Quando ela mata a cidade toda, quando ela mata a cidade, o mafioso, não o pai, o outro, o da turma, a galera que mata, tem uma frase super teatral, que ele fala assim, Grace, olha que louco, posso abrir as cortinas? Porque vocês precisam ver isso. E ela fala, tá na hora de as cortinas serem abertas. Gente, eu me arrepio só de lembrar de tudo isso. E ele vai lá e abre a cortina do carro, mas que é uma metáfora com teatro. Abriu as cortinas, é uma metalinguagem. Abre-se as cortinas e você vê a cidade sendo dizimada. Como num espetáculo de teatro. Por que como num espetáculo de teatro? Porque ele não usa recursos aristotélicos, que a gente vai falar aqui, que é uma verossimilhança à realidade. Ele começa a usar de recursos teatrais para causar um estranhamento no público. E o que é esse estranhamento? Eu não fico
preso ao que eu estou vendo de forma emotiva. Eu analiso a situação claramente. E eu começo a discutir o porquê que chegou a esse ponto. E não a dor do sentimento da morte. Alguém falou sobre catarse, acho que foi a Rô. Exatamente. O Lars e o Brecht são contra a catarse. Eles não utilizam da catarse. Por que eles não utilizam? Agora a gente vai voltar para Aristóteles. Voltando 2.500 anos antes de Lars von Trier, a gente começa a discutir teatro. Que aí é muito interessante, gente. Por quê? Porque o teatro feito na Grécia Antiga foi discutido por Aristóteles, dentro de um livro que se chamava Poética. Esse livro foi um tratado do teatro. Por isso que se diz que o teatro começou no Ocidente, o que é uma baboseira. Mas, claramente, e dentro de um livro, sim, começou no Ocidente, porque foi o primeiro cara que escreveu sobre o teatro, foi o Aristóteles. Ele escreve um tratado e fala assim, gente, para nós entendermos arte, nós precisamos dividir a arte em 3. Lírico, épico e dramático. Lírico, plano do subjetivo, que virou a nossa poesia. Épico, plano da narrativa, o que virou nossos romances, as nossas novelas. Dramático, o que acontece aqui e agora, no presente. Teatro. O Aristóteles, 2.500 anos antes, estava discutindo a diferença entre lírico, épico e dramático. Por incrível que pareça, esse livro foi responsável por transformar toda a história mundial do teatro até hoje. Por isso que o teatro feito por Brecht se chama teatro épico. E por isso que o Lars utiliza elementos épicos dentro do teatro, dentro do cinema. Que é aí que a gente vai discutir. Por quê? Rapidamente falando, quando se discute que o teatro tem que ser feito aqui e agora, porque ele é feito do presente, 3 regras foram criadas que o cinema começou a utilizar. A unidade de ação, a unidade de tempo e a unidade de espaço. Todas as peças gregas se passavam num único lugar, em 24 horas, numa ação linear de um personagem. Qual é o grande marco desse tipo de teatro? Édipo Rei. Édipo Rei é considerado pelo Aristóteles a peça perfeita. Por quê? Porque passa exatamente na porta do castelo, numa ação contínua do Édipo, que é o personagem principal, dentro de 24 horas. Essas unidades, que se chamavam, que hoje a gente chama de famosas unidades, permearam a história do teatro inteiro. Por exemplo, Shakespeare odiou essas regras. Mandou essas regras afastar. Falou assim, eu não concordo com isso, isso só limita o teatro. Só que, lá na França, no século XVI e XVII, foi o oposto. Começou a se falar que o teatro que não seguia isso era ruim. E, portanto, tinha que se pensar num teatro mais próximo da realidade, que era um teatro em busca da verossimilhança. A verossimilhança que Aristóteles tinha discutido como mímese, a representação das ações humanas. Quando a França começa a discutir isso, começa a ter um movimento que vai acabar no naturalismo, no século XIX e XX, em teatros hiperrealistas, aonde chega ao ponto de, por exemplo, você assistir uma peça do Antoine, que é um francês considerado um dos primeiros encenadores modernos, que se passava num açougue e tinha carne de verdade pendurada. Tinha bois pendurados. Né? Então, você ia ao teatro e via algo praticamente no que você veria na sua vida. Os personagens eram vestidos
como pessoas do dia a dia, o linguajar era igual ao linguajar do cotidiano, principalmente pegando a questão das regiões, porque naquela época as regiões se entrecruzavam. Então é como se aqui no Brasil, sei lá, alguém do sul encontrasse com alguém do norte e alguém do centro, o ator tinha que saber falar exatamente o tipo do sotaque, das gírias, tudo igualzinho à realidade. Isso se chamou teatro naturalista. Aí, no cinema, o que aconteceu? Aliás, no teatro, antes disso, chegou um cara que eu acho que vocês, que ficou famoso, né? Que é o Stanislavski, é o famoso escritor, encenador e criador do Teatro de Arte de Moscou, parceiro do Tchekhov, que dizia o seguinte, que o teatro nada mais é do que falar sobre o espírito humano em público e de forma artística, ou seja, falar sobre nós mesmos para alguém, só que de forma metafórica, por meio da arte. E teve uma quebra com a galera dele, que a galera falou assim, ô Stanislavski, vamos combinar. Claro que eles não falavam assim. De boa, porque chegou uma nova linguagem aí que já faz o que você quer fazer no teatro, que era o cinema. E outra linguagem mais hiperrealista que o cinema, que o Lalau deve saber muito bem, que é a fotografia. Você tirava uma foto e você tinha a realidade nua e crua na sua frente. E aí eles começaram a discutir, é verdade, o teatro real, realista, verossímil à realidade, talvez não tenha mais o efeito que a gente queria, porque os fotógrafos e os cineastas chegaram com uma nova linguagem artística. Isso no início do século XX. O Brecht, lá na Alemanha, vendo tudo isso, fala assim, brother, na boa, eu não sei falar brother em alemão, é o seguinte, vamos criar uma nova linguagem de teatro, voltando para a teatralização, rompendo com esse tal de Aristóteles. Não queremos saber de unidade, não queremos saber de verossimilhança à realidade e, principalmente, nós temos que ser contra a catarse. O que é a catarse, gente? Quando a gente tem terror e piedade de alguma coisa e nós falamos, nossa, tadinho do personagem. Ai, mas ainda bem que não é comigo, é com ele. Ou seja, eu, ao mesmo tempo que eu me dou por ele, eu também, graças que não é comigo. O Brecht fala assim, como é que eu posso fazer um teatro desse jeito? Ele fala, nós temos que denunciar o Hitler. E nós não podemos fazer com que o público sinta-se emotivo com as obras, porque ele não pode se emocionar. Ele tem que transformar a realidade. Ele tem que levantar por meio do teatro e dizer, nós não aceitamos um assassino, como alguém acabou de falar, que né, não entrando na política, mas já entrando, não podemos deixar que um assassino domine a Alemanha e, claro, a Europa. E ele começa a criar um tipo de teatro que busca romper com o naturalismo. O que é romper com o naturalismo? O naturalismo, gente, eu estou falando rápido porque eu só tenho 30 minutos. O naturalismo falava o quê? Que o mundo social é assim e ponto. Quem manda, manda. Quem obedece, obedece. E o máximo que o teatro faz é registrar aquilo. Aí vem o Brecht com uma maravilhosa síntese do que devia ser feito. Ele escreve assim: desconfiai do mais trivial em sua aparência singela e examinai, sobretudo, o que parece habitual.
Suplicamos justamente, não aceiteis o que é dito como coisa natural. Tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente e de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Quando Brecht escreve isso, ele declara uma luta contra qualquer arte que deixava a sociedade se tornar natural. Tanto que o Paulo Freire, no Brasil, vem aqui e fala, o mundo não é, o mundo está. Né? O Augusto Boal, também um grande apaixonado por Brecht, fala a mesma coisa nas obras dele. E o Brecht provoca esse pensamento de que a arte tem que ser não só algo que eu me emociono, mas como eu consigo criticar a humanidade a partir de uma coisa que se chama dialética. Pontos de vista diferentes de uma mesma obra, de uma mesma ação humana. É o que o Lars von Trier faz com Dogville. Você, a princípio, começa a ver uma ação da Grace, depois você começa a ver ações de todos os personagens, depois você vê o ponto de vista do gangster que chega no final, e você pega a síntese, que é como a Grace resolve aquela situação. Ela pega todos os pontos de vista, tira sua própria conclusão e resolve aquela situação. E nós, como espectadores, conseguimos olhar todas as situações, inclusive a maldade da Grace de ter matado todo mundo a sangue frio, sem nenhum tipo de julgamento, porque ela não vai a favor também dos direitos de cada cidadão, de defesa, essas trecas aí de defesa, julgamento, ela vai lá e ela resolve. Você sai do cinema e fala, caraca, o que eu faria? O que eu faço numa situação dessa? Quem seria eu? Tanto que a própria Grace fala assim, eu, se estivesse na posição deles, faria igual. E talvez pior. Ela fala isso no filme. Por quê? Porque o Lars, como Brecht, não está denunciando apenas as ações humanas de cada um. Ele está denunciando que a sociedade capitalista americana, independente do que está acontecendo, porque ele pega uma cidade completamente desolada, onde todo mundo, a princípio, deveria estar de braços dados, é o contrário. Não adianta fugir do sistema, porque o sistema determina o que a gente faz. Como é que a gente rompe com o sistema? Acabando com o sistema. É o que ela faz. Tira a cidade de campo. Ela joga fora a cidade. Ela mata a cidade. A cidade se torna um personagem. Quem não morre? O cachorro. Por que o cachorro não morre? Porque ao final, quando ele late para um dos gangsters, que o gangster aponta a arma, ela fala, não, você não pode matar o cachorro. O cachorro só está latindo para você porque alguém pegou o osso dele. Ele faz por instinto, não por moral. Não é por uma opção. Ele é assim, porque ele é um cachorro e ele é irracional. Então, gente, o que é interessante nesse pensamento todo é que o Brecht, em diálogo com o Lars, né, ou o contrário, né, o Lars, dialogando com a obra do Brecht, que ambos criticam puramente um cinema americanizado, catártico, linear, formal, que diz que a nossa sociedade é assim, deve ser assim, manter assim, nananana, cria no Dogville uma representação não só de como... isso é muito legal, de como o cinema poderia ser, porque o que o Lars faz? Ele é contra estúdio de filmagem. Tanto que onde ele vai filmar Dogville?
num galpão. Ele tira todo tipo de câmera parada. Ele usa a câmera na mão, né, o tempo inteiro. Tanto que você vê, que você acompanha, que isso vem do Dogma 95. Ele não remasteriza o filme. Ele busca o máximo do ato do artista na hora. Então, tem muito filme que você faz o filme e depois você dubla, você mesmo, né? Ele não, ele pega o som da hora e você tem que interpretar na hora. E não tem que... Não, é na hora o registro. E uma das outras coisas que ele faz, que eu acho muito interessante, é o fim. Porque o fim, ele dá um outro contraponto para nós, que é os créditos. Quando entra os créditos, o que acontece? O cachorro, que a princípio era um desenho no chão, né, para quem vai assistir, Dogville é inteiro desenhado no chão, o cenário. Não tem cenário físico. Então, eles desenham e colocam lá, casa do Marquinho, casa do Lalau, casa da Rita. E aí, a câmera é de cima. Então, você vê, ela está na casa da Rita. Agora ela foi na casa do Marquinho. Só que quando ela vai entrar, não tem porta. Então, ela simplesmente ou tem o barulho de abertura de porta, nhé. Você viu que meu barulho de porta foi super incrível agora, né? Ou pode bater palma também. A gente, cada um fazia lá de um jeito. Ou simplesmente ela atravessava a porta, que dava a impressão que a porta estava aberta. Porque eles moram em barracos, não podemos esquecer isso. É uma cidade devastada pela fome e pela pobreza. Isso está no texto. Não sou eu que estou inventando, tá? E uma coisa muito interessante é que depois que ele desconstrói todo o cenário, que também é uma crítica ao cenário americano, ao cinema americano, inclusive esse cinema americano super cinematográfico, cheio de efeito especial, papapá, ele fala, cara, vamos fazer o cinema aqui, ó, eu posso pegar uma câmera aqui na minha casa e fazer um puta filme. E eu não preciso botar... Não, porque o que importa é o tema, o que importa é o que está por trás, o que importa é a denúncia de um sistema que está corrompendo os seres humanos há muitos anos. Então, tanto que, por exemplo, Dançando no Escuro, não sei se alguém aqui chegou a assistir, com a Bjork, Dançando no Escuro é uma crítica ferrenha à pena de morte. Aliás, eu super recomendo esse filme, mas só assistam quando vocês estiverem muito bem. Sabe aquele dia que vocês estão muito bem? Aí vocês assistem. Se vocês estiverem mal, vocês não assistem, tá? O dia que eu assisti, eu fui parar na Paulista, eu chorava que nem uma criança, que paravam para mim e falavam assim, menino, tá tudo bem? Eu falava, eu quero assistir um filme. Aí eles falavam assim, para assistir filme. Fica chorando no meio da rua. Porque era tão forte o filme, que não era um choro catártico, era um choro de raiva. Era um choro de raiva do porquê raios as pessoas estão passando por isso. Por que a justiça é tão falha? Por que inocentes estão morrendo? E eles expõem isso escancaradamente no filme que a Bjork fez. Dançando no Escuro. É maravilhoso esse filme. E aí, o que ele faz no fim do Dogville? Os créditos que ele busca fotos reais, de pessoas reais, no pós-depressão americana. Porque aí você percebe que aquelas pessoas daquela vila, por mais que seja uma metáfora, elas existem. Elas existem. E a pobreza existe. E aquilo existe. Oi, Marquinho. Você fez assim? Fui apertar o botão da câmera, apertar o do microfone, apertei o da câmera. Faltam 5 minutos, Ju. Será que a gente consegue ir finalizando? Tá, então, peraí. Então, para encerrar, como é que eu encerro aqui todo isso aí, né? Aí, do crédito. Aí a gente faz o contraponto, por quê? Porque aí o
o Lars fala, aí, galera, vocês estão vendo uma coisa? Esses personagens não são tão distantes de vocês. Inclusive, esses personagens somos nós. Porque quem foi que mais sofreu na queda de 29? Além de toda a população pobre, que sofre sempre. A classe média, que saiu da classe média e se tornou classe pobre. Que é o que está acontecendo no nosso país. Também, né? E aí, um ponto muito importante que vem essa documentação no final, que ele, ao eu ver alguém que existe numa foto documental e eu comparar ele com um personagem ficcional, eu falo, caraca, meu, mas quem tem razão nessa história? Aí você você chega não, mas provoca seu ponto que o problema não são as pessoas, é o sistema que provoca ações nas pessoas. E, portanto, para mudar as pessoas é necessário mudar o sistema. Porque senão isso vai ser contínuo. Porque é o que ela fala, pode ser que outras pessoas apareçam nessa cidade. Claro que é uma metáfora. A cidade é uma metáfora. É um microcosmos que representa um macrocosmos. O Lars é um personagem completamente, como diretor. Eu, por exemplo, não concordo com muitas coisas que ele fala. Mas os filmes dele são muito provocadores. Por que eles são provocadores? Por causa do cunho épico brechtiano. Vamos voltar lá no Aristóteles? Épico, narrativa. Que o Lars começa a fazer o filme com essa frasezinha que até me arrepiou só de lembrar. Esta é a triste história de uma cidade chamada Dogville. Ele começa falando isso. Essa é uma triste história de uma cidade chamada Dogville. Você já sabe que a história é triste. O que ele faz? Conta o final da peça. Por que ele conta o final da peça? Porque você já sabe que a história é triste. Portanto, não se emocione com a tristeza. Analise o porquê ela é triste. Essa é a diferença. Você já sabe que ela é triste. Tanto que o tempo inteiro entra um narrador falando o que está passando, para exatamente você não se identificar com aquilo. Né? Eu montei uma peça do Lope de Vega, há 2 anos atrás, o Fuente Verruna, e o Lope de Vega, na Espanha, em 1500, já fazia isso. Tem uma hora que entra um personagem que fala assim, eu, se fosse vocês, matava o comandante e pendurava ele naquela árvore. Como termina a peça? As pessoas matando o comandante e pendurando o comandante. Ou seja, o que ele faz? Gente, o final é óbvio. Segura, vamos pensar o porquê matar o comandante, não a morte do comandante. É o que o Lars faz. Não vamos ficar triste com a história da cidade. Nós temos que pensar o porquê que aquela cidade é assim. E olha que louco, essa música, Geni e os Piratas, conta a história de uma mulher que é uma garota de programa, que é explorada pelas pessoas, olha que louco, que é explorada pelas pessoas, e chegam piratas na cidade, e quando esses piratas chegam, o pirata se apaixona por essa garota, e ele fala assim, eu vim para explodir a cidade e saquear todo mundo, mas eu não vou fazer isso, porque eu me apaixonei por esta mulher, e se esta mulher vier comigo, eu deixo a cidade em paz. E aí, o que a Geni faz? Tá bom, eu vou com você. Só que eu quero pedir um favor. Aí ele fala, o quê? Eu quero que você mate. Quem? Aí ela fala, todos. Isso é uma música. E ela fala exatamente isso. Quem que você quer que eu mate? Aí ela fala, todos. E quando as cabeças rolarem, eu direi, bem feito. Meu, você pega isso no meio de uma peça que não está falando sobre isso, porque isso é uma coisa que o Brecht faz, que é maravilhoso, que se chama distanciamento.
é a gente assistir uma obra e quando a gente está se emocionando com a obra, o Brecht põe uma canção que faz você se distanciar da obra e falar, opa, o que eu estou vendo? Uma música? Por que eu estou vendo essa música? Ué, eles estão cantando uma música. Ah, nossa, mas o que tem a ver essa música da Garota de... Opa, é a síntese da peça. Ah, opa, Garota de... Ih, caramba. Entendi. Quando volta para a peça, você já não volta mais o mesmo. Você volta crítico. Isso se chama, no Brecht, distanciamento, que causa o estranhamento. Que é tanto essa palavrinha, distanciamento, quanto estranhamento, é o que faz com que o público não tenha as emoções propostas por Aristóteles, ou propostas por Stanislavski no século XX. Porque o estranho que eu estou vendo, não é normal eu ver aquilo. Não é normal alguém cantar do nada. Né? Bom, para encerrar, então, essa minha exposição aí, o que é bacana da gente pensar, mas que momento no Dogville acontece isso? No Dogville, ele faz o distanciamento e o estranhamento no cenário, porque o cenário não existe, então você não consegue ter uma verossimilhança à realidade. Você tem a questão da narrativa, porque numa história da nossa vida, ainda bem que ninguém narra a nossa vida, né? Imagina, você está aqui e está alguém falando assim, e aí o Juliano falou isso, e aí você fala, caraca, quem falou isso? Né? Então, isso por si só é um estranhamento, porque são elementos, gente, épicos, são elementos do gênero épico, elemento do gênero narrativo, que não é do elemento do gênero dramático. O que é o dramático? É a personagem agindo. O que é o épico? Os elementos narrativos. O não cenário, a narração, o cachorro que não existe. A luz, quando ele fala, é lindo isso, quando ele fala assim, e a luz se pôs no céu, sei lá como é que chama isso, sei lá, o sol se pôs. Aí você percebe que não tem sol nenhum, mas é uma luz de teatro que vai mudando. Você percebe que é refletores. Isso é um elemento épico. Por que é um elemento épico? Porque nós, como espectadores, sabemos que isso não é verdade, que isso é ficção, isso é história, isso é de mentirinha. É o que o Stanislavski fala. Falar sobre o espírito humano em público e de forma artística. É arte, não é vida real. Bom, acho que eu falei um monte aqui. Falou um monte, mas falou demais, Juliano. Enquanto você falava, eu ficava assim, falou demais no sentido bom pra caramba. Eu nunca tinha ouvido você falar, você causar uma discussão. Sempre te via como mediador ou como organizador de um evento ou numa reunião em que precisava da sua opinião ali, coisa rápida, pronto, acabou. E é muito gostoso te ouvir. É bom, é emocionante ver que você está assim, imerso na discussão. Alguém gostaria de abrir o microfone? Vi que a Rosane e o William fizeram bastante comentários. Se quiserem abrir o microfone para falar algum comentário, alguma questão. A Carmen também, que chegou um pouquinho atrasada, mas sempre gosta de trazer algumas concepções. Me desculpa que eu não consegui, eu fico falando. Oi, Rô. Juliana, eu queria agradecer, eu achei brilhante a sua explanação, eu aprendi um monte, mas tem uma coisa que eu ainda quero questionar, a gente discute e pensa junto, porque eu acho que você colocou com muita maestria a história do afastamento e do distanciamento crítico, que é o que ele busca através daqueles recursos e artifícios. Mas eu vou te contar, como espectadora, e eu gosto muito do Lars von Trier, eu adorei Melancolia, por exemplo,
eu fui ficando tão tomada pelas sacanagens, pelo literalmente que eles faziam com a Grace, do jeito que literalmente eles fodiam a Grace, aquilo foi me dando um estranhamento, que algumas horas eu tive que desligar para retomar. Então, como que há um distanciamento, se criou-se através da trama uma empatia minha tão grande com uma personagem que era uma Grace mesmo, porque ela era maravilhosa, Nicole Kidman, aquela coisa linda, assim, impoluta, e aí eles vão sacaneando, aí tem uma coisa empática, né, como eu te falei. Queria que você discutisse isso mais uma vez, por favor. Então, desligou aqui, né? O Brecht e, consequentemente, o Lars, eles não são pessoas que não buscam a empatia ou mesmo as emoções, né? Isso é, inclusive, uma crítica ao próprio... a muitos artistas que se diziam brechtianos e faziam obras completamente frias, aonde o público não se identificava com nada do que estava acontecendo. Só que não tem como a gente não se identificar, porque, voltando a Stanislavski, falar sobre o espírito humano. Nós estamos ali vendo o ponto de vista da Grace, ao mesmo tempo que ela tem uma questão distante, que a gente não sabe no começo do filme o que está acontecendo, a gente só sabe que ela está fugida, e que existem mafiosos em busca dela, então você não sabe se ela é uma pessoa boa, você não sabe se ela está mentindo, você não sabe se ela literalmente está fugindo, mas e claro que você vai tomando o partido dela, por quê? Porque não tem como uma pessoa com aquela bondade ser abusada e explorada do jeito que ela é durante 3 horas de filme. Aonde está a dialética? Quando, ao final, ela diz que ela vai perdoar. E o pai fala assim, pô, mas você não pode fazer isso, porque senão as pessoas não aprendem. E aí ela faz assim, me dá um tempo. Aí ela sai do carro e ela vai pensar. Aí quando ela começa a pensar, ela começa a olhar todos os personagens. E começa a ver tudo o que está acontecendo, e ela fala que o problema não são as pessoas, o problema é a cidade, é a estrutura. É a estrutura, o problema está na estrutura. E ela rompe com a estrutura. Por isso que ela fala, o problema como é que é aqui a frase? Se existe uma cidade que seria melhor sem a cidade, é essa cidade. Então ela acaba com a cidade, para que não haja mais resquício daquela podridão, né? Agora, eu, por exemplo, fui assistir esse filme com uma grande amiga minha, gente do céu, ela teve um ataque de riso que o público pedia para ela ficar em silêncio, porque ela teve um... E eu falava, meu Deus, para de rir. Ela falava, não consigo, olha isso, né? Mas aí, depois ela fala, gente, olha que louco, eu estava rindo de uma pessoa que está matando o outro. Isso é um estranhamento, é um riso crítico. Por que eu estou rindo nesse nível? Por senso de justiça? Tá bom, é por senso de justiça, mas aonde está o problema? Aonde está o cerne da questão? Para mim, um dos motivos é que, quando a Grace chega numa cidade que é dita como bondosa e honesta, ela fala, eu só tenho a minha força de trabalho. Tanto que quando ela começa a ser remunerada, eu estava até lendo um artigo sobre o Dogville, e ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que quando ela consegue comprar os bonequinhos, né, que ela tem dinheiro e ela compra, e ela se torna aí uma cidadã, porque ela tem poder de compra como todo mundo. Só que aí ela começa a se igualar com as pessoas, e aí aquela cidade não tem mais em quem explorar. Toda cidade do mundo vive pela exploração, pelo menos as cidades capitalistas. Né? Então,
esse estranhamento nesses lugares não significa que eu não vou ter empatia com a Grace, ao contrário, eu vou ter, mas não é só me identificar com ela, mas é questionar o porquê tudo isso está acontecendo. Sendo que eles passaram por uma pobreza, eles acabaram de serem... Tanto que o Tom, que é o personagem principal, fala exatamente, o narrador fala isso, né? O Thomas, que vivia antigamente na única casa que poderia ser uma casa. Ou seja, eles já não eram... E estão piores. E estão explorando também. Né? Mas aí acho que a gente podia chamar um sociólogo para falar sobre isso também, sei lá. Que é um mundo aí. Mas ó, acho que a Rita levantou a mão e o Lalau também. E ele acendeu a luz também. Olha só que chique. Ai, ai. O sol está se pondo. Pode falar, Rita. Lalau. Eu posso estar falando uma galinha e a Rosane, que foi quem colocou, me diz se isso faz sentido, e você também, Juliano, por favor. Mas quando a Rosane me falou dessa necessidade dela parar para depois retomar, esse não pode ter sido o clique para o distanciamento? Pode. Não só pode, como também tem o ponto de que o Lars, ele... Por isso que ele é muito difícil de assistir. Eu acho que o Dogville, ele ainda é mais fácil de assistir do que o Dançando no Escuro. O Dançando no Escuro porque ele põe a situação nua e crua. Ele vai lá e fala, ó, é isso. Eu não vou ficar fazendo rodeios. Mas para eu não me identificar tanto, ele usa artifícios teatrais. Por exemplo, no Dançando no Escuro, o que ele faz? Ele faz o inverso. A Bjork tem o sonho de ser cantora de musical. Então, toda vez que ela está numa situação que ela vai sofrer algum tipo de abuso ou algum tipo de injustiça, ela fecha os olhos e ela se imagina no teatro. E aí o Lars muda o quê? A câmera. Então, enquanto que a câmera está aqui, vira uma câmera parada, uma luz de musical, e entra todo mundo cantando, dançando, nananana, e é o tempo que você tem de fazer sair da história. E voltei para a história. Então, ele apresenta aquela podridão e ele distancia. No distanciamento do Dogville, ele faz muito isso com o narrador. Quando você está lá numa situação, em vez da situação acontecer, ele narra. Mas é claro que isso, gente, também tem as experiências do ser humano que está do outro lado da tela. Né? Que vai ter gente que vai ter um olhar mais analítico, outros vão ter olhares mais racionais, outros vão ter olhares mais emotivos, outros vão ter olhares mais sociológicos. Mas o que é interessante pensar é que o Lars, partindo do princípio do Brecht, provoca a dialética, provoca o estranhamento, provoca o distanciamento, ele une elementos do épico e do dramático numa mesma obra, ele rompe com o cinema linear americano e ele critica o pós-produção, aonde o que importa é o aqui e agora, não é o depois. O que importa é a arte feita no momento. Né? Que, claro, depois, gente, com o Melancolia, que foi citado aqui pela Rosane, ele já está diferente. Né? Algumas coisas já são diferentes, inclusive o pós, né? Não tem como, aquele sol chegando na Terra, aquela destruição do mundo. Vocês assistiram Melancolia? É um filme, nossa senhora, né? A história que o Sol ou a Lua, agora eu não lembro, um planeta, está chegando na Terra e tudo vai morrer. E já começa assim, todo mundo vai morrer, ponto. Mas o que importa não é que todo mundo vai morrer. O que importa é como as pessoas continuam vivendo. São as ações humanas feitas naquela situação. Que todo mundo sabe que vai morrer. Né? Então,
O Lars é um cara muito crítico no cinema, e ele pega pesado. Ele pega pesado. Os Idiotas é outro filme super potente dele. E o Dogville tem uma continuação, Manderley. Só que a Nicole Kidman não aceitou fazer. Aí é uma outra atriz que faz. Até porque para Nicole Kidman foi muito tenso fazer. Aliás, para todo mundo que trabalha com o Lars, geralmente eles não voltam a trabalhar com ele. Tipo a Bjork. A Bjork, inclusive, ela falou que nunca mais ia fazer cinema porque trabalhou com o Lars. Ela saiu do estúdio e não queria mais voltar. Pensa a tensão que não deve ser. Mas é isso, né? É o que eu falo. Eu não concordo com os modos do Lars. O que eu estou aqui para analisar é a obra, né? Que mais, gente? Fiquem à vontade aí para... Mais algum microfone deseja ser aberto? Uma coisa legal, eu até passei para o Marquinho, mas aí, Marquinho, depois a gente pode passar para eles no grupo, que eu acho que é melhor, né? Eu vou até te pedir, Juliano, eu até já te escrevi uma mensagem, só falta enviar. Para você me passar a relação dos filmes que você indicou, que depois eu jogo lá no grupo. E aí todo mundo consegue ter acesso, pelo menos ao título. Maravilha. Escuta então essa música, Geni e os Piratas. E aí vocês depois escutem o Geni e o Zeppelin com a Letícia Sabatella interpretando a Geni. Aí é uma obra de arte. Aí não tem o que falar. E a Geni e os Piratas tem uma versão, se eu não me engano, da Nina Simone cantando também, que é maravilhosa, a versão dela. E aí a obra que tudo isso se baseou é a ópera dos Três Vinténs, do Brecht. Que aí eu posso passar o PDF, se vocês quiserem. Para quem quiser ler, eu tenho o PDF aqui da tradução que teve da coleção Teatro Completo do Brecht, que acho que é legal também, para quem quiser ler, ter essas referências aí. E tem o filme também. O filme está disponível, disponível no YouTube, gratuitamente. Ô, Rita, é Geni os Piratas e Geni o Zeppelin. O do Brecht é os Piratas e o do Chico é o Zeppelin. É bem legal, gente. Quando você fala assim, Marquinho, né, que eu falo empolgada, porque assim, eu sou tão apaixonado por esses encontros, não só o nosso, porque eu acho que falta muito encontro no mundo, mas esses encontros entre as artes e entre as linguagens, que às vezes a gente não imagina a potência que é unir autores, unir estéticas, romper com paradigmas, propor possibilidades, porque isso causa no espectador novas formas de contemplar a arte. E o mais interessante é que tudo isso não é uma experiência, tudo isso é uma proposta, é pensado. Tudo isso é uma proposta. Né? Por exemplo, Brecht, ele era parceiro do pessoal da escola de Frankfurt. Ele era parceiraço do Walter Benjamin, que era um crítico à forma de reprodução artística. Né? E o que deveria ser a arte. Então, tudo é um movimento artístico que, para quem quem quiser conhecer também o nosso trabalho, né, o meu trabalho aqui na Educato, a gente, por exemplo, eu como diretor, eu sou um diretor que busca sempre o lado brechtiano das encenações. Por isso que eu sou apaixonado por Dogville, porque eu vejo no Dogville um acerto do encontro entre o cinema e o teatro. Ele é um encontro, e ele é um encontro potente entre o cinema e o teatro.
Acho que é isso. Eu também acho. Juliano, você tem algumas considerações finais ou podemos iniciar a finalização? Não, eu acho que está tudo tranquilo. Eu queria agradecer Marquinho, Rita, a biblioteca. Queria agradecer aí quem ficou até 1 hora aí. E quem quiser saber mais, ou quem quiser, sei lá, continuar esse papo, me dá um toque, a gente conversa. O Marquinho tem meu telefone. Uma coisa, o que a gente pode fazer é uma segunda parte desse encontro. E esses encontros formativos é o primeiro de 2021 que a gente consegue fazer, né? E quem sabe em maio, sendo uma ideia de que aconteça uma vez por mês, a gente consiga fazer uma continuação dele, não sei, com outras indicações ou das tantas indicações e que vão surgir novas reflexões e que a gente traga nesse próximo encontro. Quem sabe? Maravilha. Fica no ar. Quando vocês quiserem. Opa, a Carmen levantou a mão. Pode falar, Carmen. Oi, bom, primeiro agradecer essa aula do Juliano, e muito interessante. Eu acho que a gente poderia, Juliano, uma proposta, a gente pegar até exatamente o texto do Brecht, onde ele fala dessa postura que a gente deve ter diante da vida. Eu acho que é uma postura de vida que ele nos transmite, né? Eu até vou buscar ali, porque eu tinha um colega da sociologia que já morreu, muito interessante, e ele dava esse texto para os alunos na pós-graduação, e foi através dele que eu tive conhecimento, e eu acho isso muda a nossa maneira de se posicionar diante do mundo, de quando você vê um texto literário ou qualquer outra forma de arte, não é? Essa coisa do distanciamento, de ir com a lupa, mas também ter essa coisa do estranho, né? Que é o outro. Enfim, eu gostaria muito, se a gente pudesse até esmiuçar melhor, ler conjuntamente esse texto, que não é longo, é uma coisa de umas 20 páginas, pelo que eu me lembro, seria muito legal, porque isso é um fermento para a gente olhar o mundo, é uma janela, não é, Juliana? E eu queria até... Eu tenho uma amiga que trabalhou comigo na Unesp, depois ela foi para a USP, que é a Iná Camargo. Então, é minha amiga. Então já fala para ela que eu sou apaixonado, porque eu tenho todos os livros dela aqui. Você tem? Então, e eu me lembro que ela dava uma assessoria para o Folia, né? Para o galpão do Folia. Exato. Aqui em São Paulo, ela acompanhou bastante e tal. E eu até fui algumas vezes lá conversar com o pessoal. E quem sabe a Iná, que está aposentada, ela não poderia vir também compartilhar as coisas dela. Eu posso, não é, falar com ela. Ela é de uma simpatia, uma pessoa tão querida, e ela poderia nos iluminar aí com a sabedoria dela, né? Então, seria muito bacana, né, Juliana? A Iná é uma sumidade no Brecht. É verdade. Ela tem um livro maravilhoso que chama Hora do Teatro Épico no Brasil, e ela conta todas as influências brechtianas nos grupos de teatro, na arte brasileira, e ela... Nossa Senhora, eu sou fãzaço do trabalho dela. Pensou a gente recuperar o teatro de arena, o TBC, aquelas peças todas, né? Seria maravilhoso. Eu acho que a gente precisa avivar essa memória para nos encorajar, sabe? Para a gente sair dessa complacência, né?
e ter ser mais ativo na própria vida, né? No mundo. Então, eu não pude ver, mas eu vou ver o filme. Eu vi a peça de teatro, que gostei muito, mas eu vou ver se consigo aí na pirataria o filme para a gente ver, né? Fazer o quê? Porque não tem disponível. Mas, não tem. Mas eu até gostaria muito, assim, que você explanasse melhor aquela coisa do dogma, sabe? Que esclarecesse para a gente o que se acha legal, o que não, como que é esse movimento, a quantas andas, se ele já ficou, já não está mais na vibe. E eu acho que seria muito legal você fazer esse intercurso para nós aí, né? É muito bonito ver como o encontro, aparentemente, foi uma sementinha. Então vem aí parte 2, parte 3, parte 4, não sei. Opa! E essa ligação com o clube de leitura, que também mencionou e que a biblioteca já tem, seria uma junção, uma relação muito bacana. Então, Juliano, meio que já fica confirmado você para o próximo mês, para a gente fazer esse encontro, mais um encontro formativo, uma parte 2, ou pensar em um título, não sei, talvez chamar a Iná, não sei como o Carmen pode nos dar essa força, será um prazer danado. E eu acho que por hoje é só. Passamos um pouquinho do tempo, mas acho que faz parte do andar da carruagem. Juliano, muito, muito obrigado por participar, por ter aceitado esse convite, por ter preparado um material, preparado uma fala. Muito bacana, obrigadão mesmo. E obrigado todas e todos que participaram. Só que antes da gente finalizar, eu vou pedir para que a gente tire uma selfie ou um print. Quem puder abrir a câmera para eu poder fazer esse clique em poucos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fátima está com o pezinho ali, ó. Opa, cadê? Ah. Muito bom, Fátima, muito bom. Deixa eu ver se rolou, calma aí. Foi. Tudo certo. Muito obrigado a todas e todos, e daqui 15 dias a gente se encontra novamente. Vou divulgar lá no nosso grupo e pelo e-mail as informações do próximo encontro. Tá joia? Tchau, tchau. Valeu. Se cuidem. Até mais. Tchau, gente.